Fala família vascaína, como é que vocês estão? Tudo bem? Imagino eu que vocês estão bem felizes. Mais uma vitória do Vascão no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, lá em São Januário. Primeiro dos 3 duelos que o Vasco vai ter contra essa equipe. Se você estiver feliz com o Vascão, estiver contente, deixe o seu like, que ajuda demais o nosso canal. Deixe seu like e se inscreve no nosso canal para estar tendo mais vídeos como esse, tá? Hoje a gente vai falar sobre a escalação, como que o Vasco veio para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Vasco que venceu, está em 8º colocado agora, com 31 pontos. Então a gente já está começando a olhar um pouco mais para cima da tabela, tendo uma outra ótica de como o Vasco vem para esse Campeonato Brasileiro, que a gente já está, querendo ou não, na parte final aí já, né? Desse Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Deixa o seu like aí se está contente com o Vascão, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre a partida. Primeiro vamos falar sobre a escalação. O Vasco começou com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Lucas Piton na esquerda. A linha de zaga, a gente teve o Maicon no lugar do Léo Pelé. E isso ajudou bastante no sistema defensivo, deu uma solidez para o nosso time. Defensivamente, a gente não sofreu contra o Atlético Paranaense. Primeiro tempo, o Atlético Paranaense realmente jogou muito mais que o Vasco. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas realmente o Léo Pelé não dá mais para jogar com a camisa do Vasco. Dá para ver que ele não tem confiança mais. Infelizmente, é um bom jogador. É um cara legal, tudo indica que é um cara legal, mas a gente precisa de zagueiro com mais confiança, com mais pegada ali no sistema defensivo. E deu pra ver que o Maicon, duelos aéreos, defensivamente e ofensivamente, ele é muito melhor que o Léo Pelé. Beleza, rapaziada? João Vitor também muito bem na partida, ele é o nosso melhor zagueiro, realmente. Tem muita velocidade. Alguns duelos com o Canóbio, em velocidade, ele ganhou praticamente todos. É incrível isso, porque é um zagueiro, né? Postando corrida com ponta. Geralmente o ponta é um pouco mais rápido, mas é um ótimo zagueiro esse nosso zagueiro. Para mim, o sistema defensivo ok, não influenciou no resultado, não pecou. Para mim, o erro do Vasco foi no meio campo, né? Os nossos 3 meio campos que foram Matheus Carvalho, que para mim foi uma das piores partidas dele. Não sei se vocês chegaram a reparar, passes de 2, 3 metros ele estava errando e a torcida começou a pegar muito no pé nele. Ontem deu para ver que ele estava completamente sem confiança. Teve um escanteio, não sei se vocês vão lembrar, teve um escanteio que o Vasco não cobrou direto na área. Eu não sei porque o Vasco faz isso, uma jogada ensaiada no escanteio. Eu acho completamente errado, frustra completamente o escanteio, né? Toca ali na lateral e tal, e volta para o meio campo. Quando voltou para o meio campo, que no caso era o Matheus Carvalho, ele voltou para o Léo Jardim, e isso a torcida, a gente já estava perdendo de 1-0, isso a torcida ficou muito chateada, muito brava com ele. E o primeiro tempo do Vasco foi bem ruim, né? Desses 3 meio campo, para mim, o melhor desse trio foi o Hugo Moura. Ele, defensivamente, ele é um ótimo volante. Ele peca um pouco quando ele precisa ser um pouco mais ofensivo, mas ele é o primeiro volante, a gente nem tem muito que cobrar isso dele, né? Ele até fez um gol no segundo tempo, um belo gol, que para mim não estava impedido, mas o juiz deu impedimento porque o Verratti pode ter atrapalhado ali o zagueiro do Atlético Paranaense. Mas para mim, desses 3 meio-campos, o Hugo Moura foi disparado melhor. É uma coisa que a gente tem que começar a pontuar também, rapaziada. Eu sei que a gente gosta muito dele, a gente defende muito ele, torce muito por ele, mas o Payet, rapaziada, ontem o primeiro tempo do Payet dava sono. Teve uma jogada do Paulo Henrique que ele, ainda no primeiro tempo, que ele correu bastante, se esforçou, tocou nele, ele ficou olhando pro Paulo Henrique, até o Paulo Henrique deu uma discutida com ele, porque não dá, rapaziada. Futebol brasileiro é dinâmico. O Payet, ele é craque, tudo bem, tem um bom toque na bola, mas ele tem que fazer algo mais, ele tem que se esforçar um pouco mais. Dava sono, nossa, sono ver o Payet jogar ontem. Pode ver, ele não se movimenta, ele não se apresenta, ele quer simplesmente a bola no pé. E infelizmente, com a qualidade do nosso time, se ele estivesse jogando no Palmeiras, no Atlético Mineiro, beleza, que tem os jogadores com um pouco mais de qualidade, mas não tem.
Então ele tem que se esforçar nesse meio campo. Ele já não marca, a gente já não liga por ele não marcar, né? Essa é a realidade, ele não marca ninguém. Mas assim, na hora de ele aparecer, ele tem que se movimentar, ele tem que fazer um algo a mais, senão não dá. Beleza, rapaziada? Então, pra mim, uma partida muito ruim do Payet, principalmente no primeiro tempo. Ah, mas o Payet fez uma boa jogada no segundo gol do Vasco, no segundo tempo. Beleza. Mas é muito pouco, rapaziada. O Payet é craque, ele tem que fazer algo a mais, né? Eu não sei se vocês estão comigo nessa, mas às vezes dá sono do Payet, né? Ainda no primeiro tempo, Emerson Rodrigues, muito ruim, muito mal. Muito mal, um péssimo primeiro tempo do Emerson Rodrigues. Parecia que ele era um peladeiro, parecia que a gente estava jogando no bairro, a bola pingando, ele tentando dar chapéu. Horrível primeiro tempo do Emerson Rodrigues, né? Ele e o Matheus Carvalho no primeiro tempo jogaram muito mal. Isso influenciou bastante no resultado. O Vasco não conseguiu criar contra o Atlético Paranaense. Mais um daquele jogo que o Vasco faz dois tempos distintos, né? Primeiro tempo do Vasco foi péssimo, foi horroroso. O Adson, eu não entendi o porquê que ele foi substituído no segundo tempo. Para mim, o Adson é o único dos três do ataque que vem buscar o jogo. E às vezes tem alguma qualidade, aparece alguma coisa que o Payet não faz, que ele tinha que fazer. Vocês vão me entender agora. O Adson, ele vem pro meio campo buscar o jogo. Às vezes ele baixa até para a linha de volante nossa, para ter a qualidade de saída de bola do Vasco. O Payet não faz isso. Ele fica encostado na ponta esquerda. Essa é a realidade do Payet. Ele fica encostado na ponta esquerda esperando a bola chegar nele. Quando a bola chega nele, ele consegue tabelar com alguém. Aí sim aparece a qualidade do Payet. Mas o Payet não pode ser... O Payet ganha 1.600.000 reais no Vasco, né? Ele tem que buscar mais o jogo. Ele tem que fazer mais alguma coisa pela gente, né? O Adson, pra mim, ok no primeiro tempo. Pra mim, era um dos que mais buscava a partida, buscava um jogo. E o Verratti, não tem nem o que falar do Verratti, né? Marcando o zagueiro, voltando. Verratti impecável no primeiro e no segundo tempo. E assim, acabou o primeiro tempo, a gente perdendo de 1-0 para o Atlético. A torcida já impaciente demais, porque o Vasco não atacava, o Vasco não produzia. E a gente vai para o intervalo. E realmente, rapaziada, quando a gente acabou o primeiro tempo, eu achei que o Vasco, no máximo, conseguiria um empate ali, porque o Vasco não apresentava um bom futebol em nenhum momento, né? A gente não viu nenhum resquício de bom futebol, né? Quando começa o segundo tempo, o Vasco muda, tira o Adson e coloca o Ryan, menino Ryan, que entrou bem na partida. Inclusive, o primeiro gol do Emerson Rodrigues, ele faz uma boa jogada ali, dá uma arrancada, conta um pouco com a sorte, a bola sobra para o Emerson Rodrigues. E aí sim, aparece a qualidade do colombiano, que fez um péssimo primeiro tempo. Ele dá uma balançada no Thiago Heleno, marca um belo gol, um bonito gol. Aí sim que a gente conseguiu ver um pouco de qualidade nesse jogador. A gente torce para ele não ser um novo Montoya, né? Parece que sim que ele tem uma qualidade, ele tem um algo a mais. Faz 1-1 com o Atlético Paranaense e aí o jogo muda. O Atlético sente o gol e a gente vem para cima do Atlético Paranaense. Faz o 2-1 com o Hugo Moura, golaço de voleio do Hugo Moura, mas o juiz entendeu que o Verratti atrapalhou o Thiago Heleno e o Verratti estava impedido, então o gol não valeu. Depois disso, o Vasco continua em cima do Atlético Paranaense, continua chutando a gol, cruzamentos na área, até que o Pirata apareceu de cabeça, fazendo 2-1 para o Atlético Paranaense, e o Vasco venceu com propriedade no segundo tempo, né? Eu digo que o primeiro tempo o Vasco não jogou, e no segundo tempo a gente amassou o Atlético Paranaense. O que não pode acontecer, rapaziada, para quem não sabe, o próximo jogo do Vasco é contra o próprio Atlético Paranaense, mas aí pela Copa do Brasil. É um jogo diferente, é um jogo mata-mata. O Atlético Paranaense é um baita de um time, tem baita de jogadores, todo mundo viu isso. E olha que o Atlético não veio com alguns jogadores, né? Fernandinho, Pablo, que estão lesionados. Então o Vasco não pode dar o luxo de começar o primeiro tempo do próximo jogo
fazendo o mesmo primeiro tempo que ele fez dessa partida. O Vasco tem que o Vasco joga em casa, o Vasco tem que ir para cima do Atlético Paranaense e tem que fazer um resultado, ao meu ver, pelo menos uns 2-0. Dá para fazer, né? Se a gente fizer uns 2-0 contra o Atlético Paranaense, a gente vai tranquilo para Curitiba, podendo perder de 1-0, né? Porque a gente sabe como é jogar lá, é muito difícil. O Atlético Paranaense em seus domínios é muito difícil, é muito agressivo. Então a gente tem que ter pelo menos uma gordurinha, rapaziada. Pelo menos 1-0, né? O 2-0 seria pra gente jogar mais tranquilo, esperando o Atlético, explorando os contra-ataques. Então a gente tem que fazer uma gordura, a gente tem que ser impecável nesse próximo jogo. A gente viu que dá pra vencer e dá pra vencer bem o Atlético Paranaense, que não é esse bicho todo, né? Então temos que começar diferente já no primeiro tempo da próxima partida. Beleza, rapaziada? Se vocês gostaram das informações, gostaram da análise um pouco desse jogo, deixa o seu like e ajuda o nosso canal a estar crescendo e se inscreve para ter mais vídeos como esse aí. Beleza, rapaziada? Saudações vascaínas, um forte abraço, valeu!